Lei complementar é superior à lei ordinária. Vou ler um artigo do Carlos Veloso, relatar um artigo do Carlos Veloso aqui, ex-ministro do Supremo, que traz essa ideia de superioridade hierárquica da lei complementar. Lógico que eu fiz essa chamada de atenção, mas não é bem assim que funciona, né, na nossa realidade. Mas é uma coisa que eu quero destacar. O texto, né, ele vai apresentar, ele chama Lei Complementar Tributária, é um artigo. Ele vai apresentar o processo legislativo, vai apresentar umas informações até legais, né, falando sobre a questão da medida provisória, a medida provisória que tinha inicialmente um caráter parlamentar, justamente porque caso a medida provisória fosse abusiva, né, poderia dar uma moção de desconfiança ao primeiro-ministro, enfim, e aí derrubava, dissolvia o parlamento e bababá todo do parlamentarismo. E isso foi, né, importado para a Constituição brasileira presidencialista. Para quem não sabe, o Brasil viveu momentos efêmeros de parlamentarismo, no qual esse instrumento era presente. E ok, mas quando vem para o presidencialismo, a medida provisória vem como algo extremamente representativo de concentração de poder. E ficou, né? Brasileirou o Brasil e tá lá. Vamos lá. Sendo utilizada de todas as formas possíveis, né? E menos com os requisitos de urgência, né? Em alguma coisa extraordinária. E é isso, Brasil, tamo bem. Mas fato, o texto não é da medida provisória. Só que destacar isso porque estava na introdução, eu achei relevante dizer, né, onde que funciona, né, a medida provisória. Mas o texto sobre lei complementar e esse texto ele vai trazer uma divisão de lei complementar entre leis complementares que vão fundamentar a validade de outros normativos, né, inclusive leis ordinárias, e leis complementares que não vão, né. O que o autor defende, né, é que é complicado a gente chegar e falar lei complementar é superior que lei ordinária. Isso é errado. Mas, se a gente fizer um distinguish aí, dividindo a lei complementar entre duas espécies, no caso, as que vão fundamentar a validade de outros atos normativos e as que não fundamentam, a gente percebe sim que essas que vão fundamentar, né, que são, de acordo com outro livro que eu li, normas que produtoras de outras normas, né, isso vai levar à questão da superioridade hierárquica dessa espécie de lei complementar. Se a gente tratar no bolo, a lei complementar não é hierarquicamente superior, mas esses tipos de lei são sim superiores à lei ordinária. Porque elas vão traçar, né, limites, né, para que uma lei material, para que uma lei ordinária, já vão estabelecer limites materiais para que uma lei ordinária seja editada. Um exemplo disso é o próprio artigo 146 do CTN, né, trazendo para o campo tributário, nos incisos 1, 2 e 3, que fala que a lei complementar vai ter que regular limitações à tributação, estabelecer normas gerais sobre as matérias lá de decadência, prescrição, base de cálculo, contribuinte, fato gerador de impostos, né? Outras funções, né? Acredito que também está no inciso 3 que eu me esqueci, inciso 2 que eu me esqueci, mas basicamente ela vai traçar normas que vão ter como fundamento não editar uma nova impositiva, né, de conduta para o sujeito passivo, por exemplo, mas vão orientar o trabalho do próprio legislador, né, que vai ter que legislar com base nos limites delineados por essa lei complementar. Ainda, deixa eu entrar aqui na Constituição, né, como tem tempo aí, vou entrar aqui na Constituição para pegar direitinho, 146, porque eu não estou de cabeça. Dispor sobre conflitos de competência entre matéria tributária, União, Distrito Federal e municípios, regular as limitações constitucionais do poder tributário e estabelecer normas gerais em matéria tributária. Sobretudo esse inciso 3 aqui de estabelecer normas gerais, questão de obrigação, lançamento, prescrição, decadência, adequado tratamento tributário às sociedades cooperativas, isso aí é nítido que vai vincular a lei ordinária, né?
E lógico, isso sim vai gerar uma norma que vai ser superior hierarquicamente à lei ordinária, né? Bom, basicamente é isso. A principal questão aqui do texto, eu acho que é fazer essa distinção, traçar essa superioridade hierárquica, né? Vai apresentar os casos em que lei complementar lei complementar é utilizada pela Constituição, no caso, como obrigação do legislador utilizar a lei complementar, mas que seria a lei complementar basicamente porque o legislador assim optou, né? Mas os casos em que a lei complementar, e aí talvez estaria em uma hierarquia, na mesma hierarquia da lei ordinária, mas ressalto, as leis complementares com esse condão de orientar a elaboração de outros atos normativos têm superioridade, e essas leis complementares que são assim por causa da Constituição, elas não poderiam, logicamente, ser revogadas por lei ordinária, porque a Constituição determinou que ela seja regulada por um quórum qualificado, né? E por último, ele vai apresentar um acórdão, né, sobre... vai apresentar um acórdão. Vamos lá, de café. Vai apresentar um acórdão sobre um caso que não havia lei complementar sobre normas gerais e os estados, se os estados poderiam utilizar da sua competência suplementar prevista no 24 da Constituição para poder legislar de forma plena enquanto não editado normas gerais. Por exemplo, é o caso do PTU e TD, não existe uma norma geral, né, para isso. E a resposta foi que sim, né, eles poderiam editar essas normas legais, e mesmo que sejam gerais, na competência concorrente, porque eles não podem ser prejudicados pela inércia do legislador federal. Basicamente isso. Vai ter outra questão de que a lei complementar, a Constituição vai trazer algumas hipóteses, né, de limitações ao poder de tributar. Ele coloca que vai haver algumas hipóteses, que a lei que vai disciplinar vai poder ser ordinária, né? Basicamente, quando o facultado ao Poder Executivo modificar a alíquota lá do I, IE, IPI e OF nos limites da lei, ele interpreta isso como se fosse uma legislação, uma limitação ao poder de tributar, porque vai ter que estabelecer o limite da lei, né? A lei, no caso, definiria o máximo, né, o quanto da alíquota que poderia chegar, né, até quando pode variar, e o executivo, né, não necessariamente o presidente, mas o comércio exterior lá pode, enfim, não é o presidente, não é o chefe, mas o poder executivo ele pode mexer nessas alíquotas justamente por o caracterista fiscal. E essa lei, no caso, poderia ser uma lei ordinária. Então, essa questão de ser lei complementar, ela não fica evidente aqui, né? Ele trata isso como se fosse uma limitação ao poder de tributar, mas não sei opinar sobre isso, né? Até porque é a voz do ministro, mas até onde eu sei, a lei ordinária sempre foi pacificamente considerada em relação a esses limites aí da alíquota, da modificação de alíquota de I, IPI e OF, né? Então é isso. Boa segunda a todos.